O Paris Saint-Germain está passando por modificações importantes na sua gestão e principalmente na organização da equipe. O time parisiense, que teve várias baixas, inclusive a saída do Messi, vai tentar se reacostumar com uma equipe com provavelmente menos estrelas. E a estrela brasileira é a mais provável de continuar na equipe. O Messi já se mandou há muito tempo, fazendo inclusive uma estreia de dar água na boca pelo Inter Miami. Até gol de falta o Messias já marcou. E agora Kylian Mbappé parece exatamente na iminência de realmente deixar as estadias de Paris e parece realmente ter um novo destino. Principalmente após ser colocado à venda pela diretoria do PSG, que não mais suporta suas, entre aspas, chantagens. E acima de tudo, Neymar começa a ganhar uma confiança jamais antes depositada no PSG. Se inscreva no canal, deixa seu like e assim vamos ver tudo que está acontecendo. Provavelmente você já deve saber de tudo que o Neymar passou em Paris e principalmente como toda sua carreira de certa forma foi manchada em vários anos pelo clube, inclusive por não possuir tantas decisões hierárquicas e acima de tudo ter o seu desempenho um pouco atrasado com o Paris Saint-Germain. Parece que todo grande jogador de alto nível que joga em Paris realmente possui o mesmo desempenho. Parece que até mesmo a energia ruim do clube suga todas as suas forças. E principalmente após 6 anos de PSG, muitos desejaram a saída do craque. Mas o destino parece reservar outra coisa, uma oportunidade, uma segunda chance para o Ney no Paris. Neymar tem retorno próximo e boa relação com Luis Henrique facilita a permanência no PSG. Fora dos gramados desde fevereiro, camisa 10 treina com bola normalmente antes da viagem no Japão para amistosos de pré-temporada. Se por um lado Mbappé deixou a diretoria do Paris Saint-Germain irritada e sequer foi relacionado para a viagem ao Japão, onde serão realizados 4 amistosos de pré-temporada, a situação do Neymar está animadora no clube francês. Fora de combate desde o dia 19 de fevereiro, quando lesionou o tornozelo direito, o camisa 10 treinou com bola normalmente durante a semana. Ele passou por uma cirurgia no dia 10 de março. O PSG acredita no retorno aos gramados nos próximos dias. A equipe enfrentará o Nasser Cerezo Osaka Internacional e Jeonbuk Motors no país asiático. Além da parte física, no Neymar tem como boa notícia para 23-24 a chegada do novo técnico Luis Henrique. O espanhol comandou o brasileiro durante 3 temporadas no Barcelona, conquistando entre outros títulos a Champions League 14 e 15. A boa relação com Luis Henrique facilita a permanência de Neymar no PSG. Sem o Messi, que deixou o clube rumo ao Inter Miami após fim de contrato, e Mbappé, que tem conflito declarado e deve ser vendido, o brasileiro seria o grande protagonista do elenco. Até agora o Paris Saint-Germain anunciou 5 reforços na janela de transferências. Lucas Hernandes, Skriniar, Ugarte, Kang Lee e Asensio. Keylor Navas e Kurzawa retornaram de empréstimos. E a dedicação de Neymar aos treinos não vem chamando somente a atenção do treinador Luis Henrique, como também de toda a cúpula do clube. A alta cúpula começou a perceber que Neymar vem sim se destacado acima da média e principalmente fazendo um treinamento fora do normal para poder voltar o quanto antes. O fato do Neymar ser o primeiro a chegar nos treinos e último a sair praticamente em todos os momentos dão a crer que ele vai tentar se dedicar ao máximo no PSG. Além de que também a sua resiliência é um ponto muito chave. Afinal, foi resiliente mesmo após a torcida parisiense fazer protestos desencadeados por muita raiva referentes ao jogador, pedindo sua saída inclusive. A crença na verdade é de que mesmo em toda a situação que ele viveu, o Neymar segue sendo profissional e acima de tudo, fazendo o possível para ajustar as relações da equipe e principalmente para demonstrar o melhor futebol. Inclusive parece até que a alta cúpula do clube parece ter valorizado mais o jogador, principalmente após Kylian Mbappé, que foi tão ressaltado assim como um líder do elenco que poderia ser o capitão posteriormente da equipe e quem sabe trazer grandes frutos para o clube, simplesmente largando de mão de Paris e mostrando que não havia nenhum comprometimento, digamos assim, acima da média perante aquilo que poderia ser feito. E ao mesmo tempo que todo mundo tava de olho no Mbappé e no Messi no mundo, tava lá o Neymar, que claro também foi relacionado a várias equipes do mundo, principalmente da Premier League. É um fato que as conversas realmente aconteceram, assim como o grande interesse. Equipes inclusive como o próprio Chelsea vieram crescendo para tentar o jogador, assim como outras equipes que também alternaram no interesse, como por exemplo o Newcastle United, recém-chegado da Champions League, e até mesmo o atual campeão europeu, o Manchester City. Fora outras equipes que também vieram atrás, como o rival do City, United, além também de um possível retorno ao Barcelona, quando o próprio Neymar fez de tudo para voltar. Mas parece realmente que boa parte das pessoas desconfiam do futebol e do potencial do cara, principalmente após o fim da Copa do Mundo e apesar de uma boa Copa, a lesão no Carnaval que afetou o Neymar, principalmente também o extracampo que fez outras equipes descartarem, como por exemplo o Barcelona do Xavi, que não optou por trazer o jogador brasileiro muito por conta de problemas de disciplina. Mas futebol ele tem muito e pode se destacar ao máximo nos treinos de Paris para demonstrar o melhor desempenho possível. E agora, para demonstrar um voto ainda maior de confiança, o Neymar pode simplesmente ganhar a braçadeira de capitão da equipe.
Afinal, você já parou para pensar quem é o capitão do PSG? Simplesmente Marquinhos. O zagueiro capitão do Paris Saint-Germain vem herdado a braçadeira de capitão e vem dado progressão na equipe. Mas segundo fontes ligadas ao L'Équipe e Le Parisien, a intenção de Luis Henrique é trazer a braçadeira de capitão para Neymar, como um voto de confiança de que ele pode ser mais ainda no PSG. E quem sabe nessa nova equipe estruturada do Paris, ou pelo menos um projeto de estruturamento, ele possa ter mais confiança em campo, se sentindo um líder e assim quem sabe guiando a equipe a novas conquistas. Afinal, a Ligue 1 tá longe de ser o torneio preferido do Paris, que por mais que venha colecionado vários títulos franceses, quer mesmo é a orelhuda. E após várias eliminações tão doloridas e inconsistentes, a equipe quer mesmo chegar no topo, talvez com nomes menos estrelados, afinal de contas, Kylian, Saman, Lotan e Mbappé quer realmente sair do barco, e principalmente após fazer outra sacanagem com a diretoria, vai realmente sair do clube. Não há mais dúvidas que Mbappé não vestirá mais a camisa vermelha e azul. Afinal, a novela Mbappé segue continuando, e sobre isso você tem notícias sobre isso aqui no canal em primeira mão. Se liga. Fora da viagem do Paris Saint-Germain para amistosos da pré-temporada no Japão e na Coreia do Sul, Kylian Mbappé tem compromissos a cumprir pelo clube na capital francesa. Ele participará de treinos com jogadores que estão fora dos planos para a temporada 23-24. De acordo com informações da imprensa local, alguns atletas que retornaram de empréstimos e não serão utilizados pelo técnico Luis Henrique farão companhia a Mbappé. Casos, por exemplo, de Wijnaldum, Paredes e Draxler. A situação do atacante de 24 anos irritou a diretoria do PSG. Ele tem contrato por mais uma temporada, mas já comunicou que não deseja renovar. Para não perder o jogador de graça ao fim da temporada, o clube aguarda já propostas e já botou ele para venda. Contratado em 2017-18 por 180 milhões de euros junto ao Mônaco, segundo a maior transferência da história do futebol atrás apenas do Neymar, o camisa 7 marcou 212 gols em 260 partidas pelo Paris Saint-Germain. Ele é o maior artilheiro da história do clube. A diretoria do Paris Saint-Germain se irritou de vez e tirou o Mbappé de viagem para amistosos do Japão. O clube está completamente insatisfeito com possível saída de graça do atacante no meio de 2024 e vai ouvir propostas para vendê-lo agora mesmo. Paris Saint-Germain e Mbappé estão em conflito declarado. Nesta sexta-feira, o clube divulgou a lista de relacionados para a viagem de pré-temporada ao Japão sem o atacante francês. E para piorar, a diretoria agora deu um ultimato a Kylian, que não vai inscrever o jogador na próxima UEFA Champions League. Imagina o Mbappé ficar de fora da Champions, ele não vai suportar. E com certeza é mais que claro, ele não fica mais aí. A diretoria está irritadíssima com a possível saída de graça de Mbappé e a vontade explícita do cara de simplesmente dar um pé na bunda do clube e sair de graça. No último mês de junho, o jogador avisou ao PSG que não vai ativar a cláusula de renovação por mais um ano. Assim, o compromisso tem validade somente por mais uma temporada. Temporada essa que o PSG não quer. Simplesmente o PSG tá dizendo assim: ah, tu não quer renovar? Pois mete o pé que é de graça. Só que de graça pode ser meter o pé, você não é de graça. Vai ser vendido agora mesmo. Desde que recebeu a carta de Mbappé em junho, o PSG deixou claro ao atacante que não aceita perdê-lo de graça daqui a um ano. Segundo o clube, ou o jogador assina a renovação ou será vendido agora. A diretoria, vale lembrar, esperou uma resposta firme do atacante até essa sexta. Como não houve qualquer comunicação por parte de Mbappé, o PSG acredita que ele quer ir embora de graça em 2024, desrespeitando todo o clube. Assim, decidiu deixá-lo fora da viagem e colocá-lo no mercado. O objetivo é fazer dinheiro com a saída do jogador ainda nessa janela. Para o clube, a permanência de Mbappé sem assinar a renovação representa o pior cenário possível. Nesta sexta, antes da divulgação da lista de relacionados para a viagem ao Japão, o atacante participou de amistoso e marcou um dos gols do PSG na vitória por 2-0 sobre o Le Havre. Ele havia se representado na última segunda em meio a polêmicas e possibilidades de saída. A delegação do PSG viajará nesse sábado ao Japão com 29 jogadores. Entre eles estão os brasileiros Marquinhos e Neymar, além dos reforços recém-chegados Ugarte, Asensio, Kang In-lee, Lucas Hernandes, Andor e Skriniar. De volta após empréstimos, o goleiro Keylor Navas e o lateral esquerdo Kurzawa aparecem na lista dos comandados do técnico Luis Henrique. Ethan Mbappé, irmão mais novo do camisa 7, também viaja. O PSG tem 4 amistosos marcados nas cidades japonesas de Osaka e Tóquio e na cidade sul-coreana de Busan. O time abrirá os compromissos enfrentando o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. O Al Hilal, assanhadinho, ofereceu 1 bilhão por Mbappé. O clube da Arábia Saudita, comandado por Jorge Jesus, é mais um na briga para contratar Kylian, ou melhor dizendo, era. Mbappé não aceita de maneira nenhuma. E de acordo com a emissora francesa RMC Sport, o PSG receberia 200 milhões de euros, cerca de 1 bilhão, para vender o craque francês. A diretoria do Paris, desde que recebeu a carta de Mbappé em junho,
deixou claro ao atacante que não aceita perdê-lo de graça. Em termos jurídicos, a situação é favorável ao Mbappé, que pode cumprir seu último ano de contrato e não é obrigado a aceitar a transferência. Ainda assim, ele está entre o grupo de descartados. O Al Hilal tem dinheiro, isso a gente sabe, mas pro Al Hilal ter a confiança e acima de tudo a preferência do Mbappé é impossível. Mbappé quer muitos e muitos anos jogando futebol europeu e com certeza não venderia isso fácil. E o Real Madrid é o nome certo de Mbappé. Deixou de ser o grande favorito agora para ser o nome da vez, segundo o jornal Marca. Segundo Fabrício Romano, também jornalista especializado em transferências, é apenas questão de tempo, ou melhor dizendo, dias, justamente do Mbappé ser anunciado. O jogador já tem um contrato e um acordo com o clube espanhol para se transferir sem custos no fim do contrato. Só que justamente após o PSG fazer corpo mole, o Real Madrid pode tentar pechinchar. E como o PSG tá tão desesperado em vendê-lo, a situação se torna ainda mais fácil para Mbappé, que aí sim vai se desfazer de vez. Então se liga, ele vai vestir branco, ele vai ser do Real Madrid, queira você ou não. Agora é ver como o Real Madrid vai se adaptar. Grande jogo. Vamos ver agora se dá ainda. Neymar, última bola do jogo pro Paris, com aquele calcanhar para Mbappé. E vem-se embora o Paris.